E aí, pessoal, tudo bem? Notícia muito interessante aqui sobre um raríssimo manto tupinambá que estava lá na Dinamarca, a terra da minha avó, e vai ser devolvido ao Brasil. E a peça vai ficar no Museu Nacional. Esse artefato estava lá no Museu de Copenhague desde 1600, lá vai fumaça, né? E os índios disseram que, olha, não se trata de uma obra de arte qualquer. Ele é um objeto ancestral. Ancestral. Mas vamos dar uma olhada aqui no manto tupinambá. Ele é famoso. Famoso no mundo todo. O pessoal que é da área, né, sempre faz referência. É um manto interessante para ritualística. Ou seja, essas penas que a gente está vendo aqui vermelhas, elas são originais de pássaros, né? E da época lá de 1600, lá vai fumaça pelas invasões holandesas lá no Nordeste. Isso foi parar na Europa e da Europa lá na Dinamarca por conta do que foi retirado daqui da época da invasão holandesa ali no Nordeste. Ele me lembra, sabe o quê? Não lembra para vocês não? Assim, com todo respeito aí às nações indígenas, ele lembra aquele piu-piu, lembra daquele piu-piu malucão que tinha? Que o Frajola passava um aperto com o piu-piu, lembra? É um piu-piu maluco. Ele me lembra aquele piu-piu. Mas tudo bem, vamos voltar aqui à matéria, porque tem algumas coisas interessantes aqui no texto da matéria, que é o seguinte. Trata-se de um dos exemplares conhecidos que está mais bem preservado. Existem apenas outros 10 desse tipo no mundo, e foram todos produzidos ali entre os séculos XVI e XVII. Beleza. Aí um paleontólogo lá, que é diretor do Museu Nacional, é o Alexander Kellner, afirma que desconhece uma peça que esteja fora do Brasil mais importante que o manto tupinambá. Ou seja, de tudo do Brasil que foi levado para o exterior, ele fala que essa é a peça mais importante. Será? Aí ele completa dizendo o seguinte: ele representa as primeiras populações brasileiras, diretor do Museu Nacional. Volta para o livro de história, meu filho. Primeiras populações brasileiras não foram os índios. O Brasil está cheio de sambaqui, mostrando as populações anteriores aos índios, né? Foi lá em Lagoa Santa que encontraram lá um esqueleto quase completo do uma antepassada nossa aí. E já fizeram análises genéticas dessas ossadas mais antigas, e falam que eles são... Isso é bastante interessante porque o índio brasileiro tem uma genética derivada da Polinésia. E essa população anterior ao índio, que é aquela mais ali pré-histórica, ela tem uma genética mais africana. E provavelmente todos eles vieram pelo oceano. Teve migração terrestre, veio migração de tudo quanto é lugar, mas acho que a maioria deve ter vindo por conta da corrente que a gente tem no Atlântico, que faz com que qualquer coisa que vier ali da África, se você pegar a corrente ali, mais ou menos no nariz da África, ele acaba vindo parando aqui no Nordeste brasileiro. Então, se tu botar um pneu lá boiando, ele vem parar aqui. Não depende muito de navegação e tal. Então o cara fala que ele representa as primeiras populações. Não representa. Eita, esse é o diretor do museu, hein? E, o negócio tá sério. Bom, ele fala que tratados como itens de valor, em coleções reais, algumas peças chegaram a ser usadas por nobres europeus. O cara deve ter vestido ali para fazer uma pintura, um negócio. Ninguém usou isso no dia a dia, nem de uma maneira recorrente. Tem uma forçação de barra danada, né? Bom, a doação do manto tupinambá configura algo radicalmente novo e que merece ser celebrado. É a primeira peça incomensurável de valor simbólico incomensurável valor simbólico. As duas palavras não combinam. Incomensurável e simbólico são duas coisas, né? Bom, tudo bem. Ele é como se ele dissesse que é uma peça de um valor gigantesco e, ao mesmo tempo,
simbólico, e artístico, tá? Um ícone da história do Brasil e da sua antropologia, que regressa para o país e para a guarda das instituições nacionais, afirma em nota o Museu Nacional. É agora que o danado do manto está passando perigo. Ele estava protegido. Agora a gente não sabe. Porque esta galera do museu aí da UFRJ, essa turma gosta de dinheiro. Essa turma gosta, sabe de quê? É de ver as coisas pegando fogo, né? Você vê que é interessante, né? Logo depois daquela afirmação ali, o cara fala o seguinte: por isso, apelamos ao Ministério da Educação para que haja uma determinação específica no orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro para a manutenção do museu. Está chegando o manto e vai ser necessário um rearranjo orçamentário para guardar o manto. É sempre dinheiro, pelo amor de Deus. Aí aqui uma Tupinambá, uma índia que foi lá na Dinamarca, daí visitou o manto lá, foi ver. Eu achei bastante interessante essa cena, porque a primeira vez que eu como eu sou escritor, eu gosto de colocar o boné, né, das pessoas quando eu fico interpretando. Então eu fico imaginando, se eu fosse um Tupinambá, eu tivesse diante de uma peça da minha cultura, com mais de 300 anos de idade, ou seja, várias e várias gerações atrás que fizeram aquilo, né? E ela descreve aqui na matéria que enquanto todo mundo ficava admirando as penas ali, ela estava interessada em saber como que era a armação interna, porque na aldeia dela só tinha 2 pessoas que sabiam dar um nó, que era específico para esse tipo de vestimenta, e uma pessoa já tinha 90 e tantos anos, outra pessoa já tinha 70, e aquela cultura estava perdendo. Ela falou, tá bom, a pena tá bonita, legal, laranjinha, deixa eu dar uma olhada como é que tá o nó ali dentro, porque ela estava querendo aprender para reconstruir. Isso é bacana, que a parte da cultura e tal. E ela falou que diante das penas vermelhas ela se emocionou. Eu também me emocionaria com qualquer coisa ligada ao meu povo. Às vezes eu me emociono com história, né? Imagine com uma peça ali que está na minha frente. Ela deu essa viajada aí dizendo que a peça começou a falar com ela, dizendo o desejo dela de retornar. Né? E aqui veio um inventário dizendo, olha, tem um manto desse em Paris, tem um lá em Bruxelas, tem um lá na Suíça, tem um em Milão na Itália, tem 12 em Florença, tem 5 na Dinamarca e tem 0 no Brasil. Isso é para se pensar, né? Porque se era feito aqui, por que não tem nenhum aqui? Né? Por que até hoje, lá 300 anos de idade, está guardado lá na Europa e preservado? Aí agora a gente que não tem nenhum, nós não soubemos cuidar, nós não preservamos, nós não guardamos, nós não valorizamos, não fizemos nada. E a gente só sabe que existe porque alguém pintou o quadro, ou algum jesuíta registrou por escrito, ou algum museu da Europa guardou. Aí o Brasil começa com esse papo de não, isso tinha que mandar para cá, mandar de volta para o Brasil e tal. O Dinamarca tem 5, vai devolver 1. Beleza. Legal. Culturalmente falando, legal. Né? Pô, simpático, né? Vamos lá, o Brasil não tem nenhum, né? Vamos torcer para que agora eles tomem conta, né? Porra, senão, cara, se não fosse a gente. Então aí eu fui aqui nessa matéria, né, da própria FRJ, falando do manto. Esse é um quadro que foi pintado na época, mostrando ali mais ou menos como que eles usavam os mantos na ritualística, muito legal. Tal. Aí ele fala que a pena de Guará, por aí vai e tal. Aí tem aqui algumas imagens de outros mantos, beleza. É um sitezinho da UFRJ, bacana. Bom, vamos lá. O que acontece aqui que eles falam no site é que existem apenas 5 exemplares no mundo. Está aqui escrito, ó, 5 exemplares no mundo. Esse é o UFRJ,
que guardava lá o museu que pegou fogo, né? Que são os grandes entendidos, você vê. Na matéria anterior, a gente vê que tem um inventário mundial, né? Tem um aqui, outro ali, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, aqui, ó. 5, 7, 8, 9, 10, 11, beleza. Tem 11 no mundo, né? Beleza, bacana, tal. Aí os especialistas, os que guardam, ó, que na mão deles tudo pega fogo, dizem que só existem 5 exemplares do mundo. Ou seja, eles não entendem nada. Essa turma do FRJ, isso aí eu não sei nem por que eles tomam conta de museu. Tá mais do que provado, eles não conseguem tomar conta de nada. Tudo deles pega fogo. Olha essa matéria aqui, ó. Lá no site da Agência Brasil, que é o próprio governo dizendo: o FRJ tem histórico de incêndios nos últimos anos. Que histórico é esse? Museu Nacional, a maior perda de acervo da história da humanidade, na mão do FRJ. Não deveria estar tomando conta de mais nada, nada. Eu tenho uma pós-graduação no FRJ, eu conheço a turminha lá, eu sei o que eu estou falando, tá? Então, eu tenho lugar de fala, essas palhaçadas que falam hoje, porra. Então, tá ali o Museu Histórico Nacional, Museu Nacional, pegou fogo, Laboratório de Metalurgia do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação, pesquisa de engenharia lá da COP. O Hospital Universitário Clementino pegou fogo, a história é a foto do museu aí. O alojamento na universidade também pegou fogo, 4 feridos, o 8º andar da reitoria da FRJ pegou fogo, tinha lá vários cursos de arquitetura, urbanismo, belas artes, pegou fogo em tudo, setores administrativos, 5 andares ficaram interditados, e por aí vai, Centro de Ciência de Saúde pegou fogo, a Faculdade de Letras da UFRJ pegou fogo, o outro edifício da UFRJ incendiado foi o Palácio Universitário, que ficava lá na Praia do Velho, pegou fogo, na Praia Vermelha também, tudo deles pega fogo. Aí a Dinamarca foi agora, né, e devolveu lá o manto Tupinambá, que é, vamos torcer para o manto, né, que nós vimos ali a Índia emocionada, tal, Brasil recebendo de volta, tá voltando para alguma tribo, tá voltando para o Museu do Índio? Não, vai voltar, sai para onde? Para o FRJ. Coitado do Manto, ó, foi bom te ver, durou 300 anos, valeu, boa sorte aí, Manto, ó, cuidado, hein, negócio aí que pega fogo, aqui é quente.